Então, e hoje, então, nós vamos estar vendo aqui Eclesiastes 12, vamos estar terminando o livro de Eclesiastes, e isso, assim, gente, é para honra e glória do Senhor. E que nós, assim, tudo que nós fizermos, tudo tem que ser com esse objetivo, de honrar a Deus por meio da nossa vida, né? Então, o Eclesiastes são 12 capítulos, e lá no início eu falei, olha, é visão completa do livro de Eclesiastes, porque Distrito Federal, do Recanto da Emas, Distrito Federal, que bênção. Olá, tia, a Zélia é minha tia, tá sempre aqui conosco também, né? Então, só enquanto o Instagram tá avisando, vamos dar só uma olhadinha aqui, olha. Então, Eclesiastes, a gente viu que o assunto mais em tópica aqui, que aparece várias e várias vezes, é a palavra vaidade. E vaidade quer dizer o quê? Vazio. É uma bolha de sabão que parece atraente, só que quando você toca não tem nada. É algo efêmero, é algo vazio, é algo que passa. Oi, Ana, seja bem-vinda, querida. Então, e como eu já falei, Eclesiastes foi escrito mais ali próximo, já mais à velhice de Salomão. Então, ele está olhando para o passado dele e está fazendo uma reflexão. Oi, Lúcia! Está fazendo uma reflexão. E nessa reflexão, ele está vendo que muitas e muitas e muitas coisas que ele fez é vaidade, ilusão, foi correr atrás do vento. Agora, oi, querida, nós sabemos que Salomão, ele assim, Deus, ele pediu sabedoria, e quando ele pediu sabedoria ao Senhor, ele pediu para um propósito. Então o Senhor, acima de tudo, ele sempre vai olhar para a intenção do nosso coração. Ele sempre vai olhar para o propósito do nosso coração. E o propósito do nosso coração é que dirige realmente se a nossa vontade está congruente com a vontade de Deus. Então, quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu o quê? Para que ele viesse governar o povo. Ele era jovem, se sentia totalmente inexperiente. E ali seu pai Davi, que foi um homem de guerra, que conquistou ali o reinado, que conquistou vários povos. Então foi um homem ali onde ele tinha um grande exemplo. E já pensou se ele receber esse reinado, ainda tão jovem nas mãos, dá para as pernas tremerem, né? De corresponder a isso. Então ele pediu ali sabedoria para o Senhor. E o Senhor se alegrou demais por esse pedido a ele, por esse pedido que ele fez ao Senhor. E o Senhor falou assim, olha, além de sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar um reinado de paz. Porque ali era para construir o templo. O grande objetivo de Salomão era para construir o templo. E para construir o templo era interessante ter momento de paz. E Salomão foi um ótimo negociador. Ele expandiu o reino, ele fez negócios com outras nações. E muitas vezes, negociação que fazia, ele casava com a mulher ou a princesa daquele reino para fazer aquelas uniões de negócio, né? Só que com o tempo, Salomão é como mais ou menos nós, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente presta atenção em todas as coisas. Se alguém quer conversar conosco quando a gente está dirigindo, quando está aprendendo a dirigir, o que acontece? A gente nem quer conversar com a pessoa. Por quê? A gente tem que prestar atenção. Estou tentando fixar o comentário aqui. Fixei. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente nem quer conversar com ninguém, porque a gente está tão focada ali, que tem que mudar a marcha, que tem que olhar para frente, que tem que olhar para os espelhos, que tem que olhar quem está do lado, que você o quê? Fica extremamente atenta. Só que depois, passa anos que você está dirigindo, você já conversa, põe música, de repente você chega num lugar, você fala, nossa, nem prestei atenção, parece que eu vim automático. Então Salomão, ali no início do reinado, ele estava ali, né, com o coração temente, porque como ele ia reinar todo aquele povo sendo tão jovem? E dessa forma ele pediu sabedoria ao Senhor e o Senhor se agradou. Mas conforme vai pegando a experiência, vai pegando a vivência, igual dirigir, né? Depois vai se tornando até muitas vezes imprudente, vai andando acima
da orientação de velocidade, muitas vezes não dá seta direito. E assim Salomão também, ele foi o quê? Confiando já na própria sabedoria dele, ele foi confiando na própria habilidade e capacidade dele, foi fazendo aliança com outros povos, foi casando com mulheres que adoravam outros deuses. E aí cada mulher queria continuar, com certeza, cultuando o seu próprio Deus, até que Salomão chegou até fazer altares para os outros deuses. Então ele foi perdendo essa simplicidade e pureza devido a Cristo lá do seu início. E nós temos uma tendência muito grande de ir perdendo algumas coisas na nossa vida. Por isso que lá o Senhor nos diz que nós temos que permanecer. Um dos grandes desafios da nossa vida é permanecer. E quando Salomão aqui escreve Eclesiastes, ele está olhando para todo o passado da vida dele e ele está falando vaidade de vaidade. É correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Então, porque ele está olhando tudo debaixo do sol. Ele não olha nada acima do sol. Só que nós temos hoje aquele que desceu, que estava acima do sol e ele desceu abaixo do sol, que é Jesus Cristo. E se tornou o nosso modelo. Se tornou nosso, aquele que é nossa referência para seguir. Então, gente, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Eu tô vendo aqui a Lu Rios. Rios é igual meu sobrenome. Ai, Lu Rios. Seja bem-vinda, Lu, Leandra, Vasconcelos. Muito bem-vindas, meninas. Então, Salomão, é nesse momento que ele escreveu Eclesiastes. Então, nós vemos, assim, como eu já disse, muitas vezes a gente lê um livro, parece que a pessoa escreveu num dia só e sentou. Não, ela escreveu durante um período da vida dela. Então, ele foi escrito durante aquele período que ele estava com mais idade. Então, nós vamos ver que em alguns momentos que ele está hiper para baixo. Outros momentos ele está mais ou menos. E outros momentos ele faz referência a Deus, como ele começou a fazer no capítulo 11 e no capítulo 12. Então, ele fecha com referência a Deus. Mas também ele vai fechar aqui, ele vai fechar sobre a velhice. Sobre a tristeza de ser velho, a tristeza de chegar a uma idade e ter algumas deficiências. Só que isso vai muito de como eu lido com cada ciclo de vida. E lembra, amadas, nós podemos ter qualidade de vida em todos os ciclos da nossa vida. Em todos. Só que nós precisamos o quê? De sabedoria. E essa sabedoria, você vê que Deus deu sabedoria para Salomão, para ele o que? Governar o povo, fazer negociação. Sabedoria, amados, é coisas da prática. É coisa assim de eu colocar no dia a dia para tomar decisões, para fazer escolhas, para poder ter uma disciplina, para fazer as coisas. Muitas vezes a gente acha sabedoria só aqueles filósofos que ficavam falando da vida, tal. Sabedoria, acima de tudo, é eu pôr em prática aquilo que eu aprendo, de forma assertiva. E se eu começo a colocar em prática aquilo que eu realmente aprendo, e eu vou ter qualidade de vida em todos os ciclos da minha vida. E não simplesmente só quando eu for jovem, meia idade, e não vou ter qualidade de vida na minha velhice. Veja, nós todos nós temos um corpo que cada ano que passa, ele vai sofrendo mudanças, e por isso que nós precisamos conhecer mais a nossa natureza para poder colaborar com ela. E também aceitar cada estágio de vida e saber que em cada ciclo da vida tem a sua beleza. E como desfrutar da sua beleza em cada momento, né? Então, quantas vezes a pessoa é jovem, fala, não vejo a hora de ter tal idade para fazer isso e isso. Aí quando a gente fica mais velho, como eu queria ser mais jovem para fazer aquilo. Então, fica sempre buscando, fica sempre na insatisfação. E sabe, quando nós aprendemos a ter qualidade de vida, ser feliz no aqui e agora, nós estamos glorificando o oleiro. Nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos tendo saúde física, emocional e espiritual, né? Então, tudo isso é de extrema importância. Vão aproveitando também, tomando a sua aguinha aí do seu lado aí, tá bom?
Então, amadas, eu não sei se eu tô vendo que algumas pessoas aqui eu conheço que entraram, outras eu não conheço. Então, até eu perguntei aqui para Milha, da onde ela falou que é do Distrito Federal, inclusive ela já está no grupo das super interessadas nos 15 desafios. Eu tô vendo aqui a Sandra também, né, já tá lá no grupo com a gente, e talvez algumas de vocês ainda não me conheçam. Então, olha, eu sou Kátia Rios, eu sou psicoterapeuta, e assim, sejam bem-vindas nessa live. E eu sou psicoterapeuta e eu, assim, de uma linha cristã. Amém, Sandra, querida? Ah, ela é sua amiga, que bom, que bênção, querida. Então, amadas, e eu sou uma psicoterapeuta cristã, então todo o aprendizado eu sempre filtro ele com a palavra de Deus, e isso vai dando alicerce para a gente caminhar alinhada com a palavra de Deus, mas também trabalhando a nossa alma, tudo trabalhando alinhado, e isso é muito importante, né? E aí eu queria saber de onde vocês são. Então, como ela é a Semília amiga da Sandra, então é do Distrito Federal. E vocês? Algumas são de São Paulo, outras são de outro estado. Vão me falando de onde vocês são para eu conhecer melhor vocês. Eu sou aqui de São Paulo. Bom, eu já nasci aqui em São Paulo e moro aqui em São Paulo há mais de 60 anos, né? E o meu atendimento é online. Depois da pandemia, eu deixei de atender no consultório e atendo online. E hoje também eu faço os cursos do acompanhamento, como eu vou mostrar depois para vocês um que vai começar a semana agora, que é maravilhoso, né? E nesse período aí tem aumentado cada vez mais. Por quê? Porque agora eu posso estar tendo contato com pessoas de outro estado, do interior de São Paulo, e inclusive nós temos tido aí muitas pessoas, né, que são da Suíça, da Espanha, de Portugal junto conosco. E isso é muito gostoso, né? Então, me falam de onde vocês são para eu conhecer um pouquinho vocês. Algumas já me conhecem, eu já conheço. Então já fica um pouco mais fácil, né? E hoje, amados, o nosso foco é trazer o quê? Sobre como ter qualidade de vida em todos os ciclos da vida. E fechando o quê? Eclesiastes 12. Nós vamos fechar Eclesiastes 12 com esse tema, porque eu já dei até aí uma iniciada com vocês, falando assim de como Salomão foi genuíno no início e depois ele se perdeu ao longo do caminho, e nessa perca ele vai começar aqui em Eclesiastes 12 falar da tristeza da idade, da velhice, porque veja, imagine ele, um homem rico, influente, sábio, o mais sábio, tinha N mulheres, N filhos, tinha tudo o que queria. Ele se deu ao luxo de saber de todas as coisas da vida, de apreciar tudo, e depois ver que a idade está chegando, o vigor físico está indo embora, e tudo aquilo que ele tem não vai dar para levar para o caixão. E aí vem o quê? O vazio existencial. Ele assim, sabemos que nessa época as pessoas viviam entre 70, no máximo 80 anos. Salomão provavelmente não chegou nem a 60 anos. Talvez por uma vida que ele não deu muito valor ao cuidar da sua saúde. Porque um homem que tem muitas mulheres, participa de muitos banquetes, de muitas festas, então acaba tendo desregulando a sua alimentação, o seu descanso. Né? Acaba realmente tomando muito vinho, porque Deus nos deu o vinho, né? Para o quê? Para alegrar, mas não para se embebedar. Então aqui, Salomão mesmo, nós vimos anteriormente que ele fala que ele se entregou aos prazeres. Né? Então tudo isso, o quê? Ele viu que era vazio, e agora ele está chegando nessa idade e olhando para trás. E você? Da idade que você tem hoje, quando você olha um pouco para trás, como você se sente? Como você se percebe? Isso é muito importante, porque como a gente se percebe... Espera um pouquinho só que eu mexi aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Espera um pouquinho, gente, que eu mexi numa coisinha aqui. Ah, voltei. Na hora que eu mexo nas coisas, depois não sei voltar aqui. Então,
Quando a gente olha para trás, é para a gente o quê? Ver que nós somos pedras preciosas, mas muitas vezes nós precisamos lapidar tudo o que nos aconteceu, para que nós possamos ter essa reluzência, que é esse talento que o Senhor nos deu, né? Então, vamos aqui ver Eclesiastes 12, e que nós vamos ver que nós podemos ter qualidade de vida em todos os ciclos da nossa vida, e as doses sempre, amadas, são diárias e são uma transformação pessoal. Porque naquilo que o Senhor tem que falar para mim, é diferente do que o Senhor tem que falar para você. Mas o Senhor, Ele usa, porque veja só, aquilo que eu estou falando, você pega um detalhe, ou outra pega outra. Por quê? Cada uma vai pegar aquilo que o Senhor precisa falar com ela e aquilo que você tem necessidade. A palavra é uma, mas cada pessoa foca num lugar. Então, aqui ele diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Ele está dizendo assim, ó, lembra lá na tua mocidade de Deus, porque vai chegar os dias difíceis e você vai falar que não tem prazer nesses dias. Então ele está dizendo assim, eu não tenho prazer nos dias que eu estou vivendo hoje. Que triste isso, né, amadas? Uma pessoa que teve um reinado assim estrondoso, um homem extremamente rico, chegar no final da sua vida e dizer isso, que vai chegar os dias difíceis e não tem prazer. É óbvio que quando nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo algumas restrições. Mas aí dentro dessas restrições nós vamos trabalhando elas. Porque quando a gente também tem esse coração de gratidão, tudo isso vai se tornando mais leve, né? Então ele vai falar assim, cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Tá? Eu sei assim que nesse momento talvez você esteja passando por dificuldade e talvez você esteja falando assim, puxa, eu tô nesse momento assim meio insatisfeita. E eu até assim entendo, sabe, amadas, porque quando a gente está passando pelo sofrimento, a gente fica até um pouco cética, né? A gente fica assim um pouco incrédula. Mas lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso é importante porque, veja, se nós soubermos olhar para nós e perceber que em cada ciclo da nossa vida, o nosso corpo, ele pede coisas diferentes. Veja, um jovem, ele passa essas noitadas, vamos falar, um jovem cristão, passa lá no acampamento, aí depois levanta, vai jogar bola, eles têm força física e estão brincando. A gente já, numa certa idade depois, a gente fica uma noite sem dormir, a gente já sente muito no outro dia. Por quê? Vai mudando essa parte do nosso relógio biológico. E aí a gente tem que ir aprendendo a cuidar melhor dele. Então isso eu vou chamar de sabedoria para ter qualidade de vida em todos os ciclos da vida. Qualidade de vida nos ciclos da vida. Até rimou aqui, né? Então, aqui ele vai dizer assim, antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Ele está dizendo assim, olha, quando você estiver com mais idade, talvez a luz do sol, você não sinta mais aquele... Você já se acostumou, você já não contempla mais e talvez a sua vista já esteja fraca. E ele vai falar, da luz as estrelas percam o brilho aos teus olhos, ou é os teus olhos que perderam o brilho para eles. Eu vejo que eles nunca vão perder o brilho, mas nós perdemos o brilho para eles. Então agora nós podemos manter o brilho, mesmo que os nossos olhos, eu tenho aqui ó, quando eu era mais jovem não precisava usar óculos. Hoje eu preciso usar óculos. Né? E eu uso óculos, e esse óculos é trifocal. Não, esse aqui não. Esse só é perto e média distância. O outro que eu tenho é trifocal, longe, média e perto. Então, veja,
mas isso é a minha vista que está enfraquecendo. Nem todos, com a idade, a vista enfraquece. Mas o sol, as estrelas, eles vão continuar e a lua vão continuar a mesma. Agora, como é o meu coração em virtude disso? Porque eu posso, muitas vezes, sem óculos, não ver adequadamente. Mas eu tenho olhos no meu coração. Como eu vejo a vida, como eu vejo as estrelas. E para isso, amadas, nós temos que estar assim, trabalhando essas percepções dentro de nós. E como a vida muitas vezes acontece, com a sobrecarga, com o cansaço, com assim, tantas tarefas para fazer, tantas responsabilidades, tantas cobranças, nós vamos perdendo isso de olhar a lua, de olhar as estrelas, de olhar o sol. E isso vai perdendo o brilho, a vida vai perdendo o brilho, porque vai aumentando um estresse em nós. Se vocês viram lá um dos posts que tem lá no meu canal, vocês vão ver que eu fiz a curva ali do estresse. E o estresse, ele é necessário para nos movimentar para fazermos algo. Só que quando esse estresse começa a aumentar muito, já começa a ir para o quê? Uma estafa, uma exaustão, entrando aí a ansiedade. Entrando, depois de muito tempo com ansiedade, entra ali numa depressão. Então, aí vai se perdendo, porque Salomão aqui está falando referente à idade que chega. Só que eu estou tocando não só na idade, eu estou tocando também na estafa da vida. A estafa da vida tira o brilho, tira os nossos olhos de poder enxergar. Tão magníficos são as coisas, porque a sobrecarga e o estresse estão ali fechando a nossa visão, tá? Então, por isso que os 15 segredos é para abrir essa visão e se sentir leve e tranquila, né? Então, aqui nós vamos ver Salomão falando assim, ó: antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Como se diz assim, as nuvens, quando uma nuvem está carregada de chuva, como que ela fica? Ela fica clara ou ela fica escura? Ela fica escura, ela fica pesada. A nuvem clara, você vê que ela passa, parece floco, né? Flocos ali, algodão, né? Mas uma nuvem carregada, ela fica uma nuvem escura, uma nuvem negra. E essa nuvem, ela vai tampar o quê? O brilho do sol. Muitas vezes a sobrecarga, o estresse, o cansaço, dores musculares, fibromialgia, enxaqueca, um diabetes, tudo isso podem ser nuvens negras que não deixam você desfrutar totalmente da vida. E hoje nós temos tantas informações desencontradas, né? Agora imagine você poder levantar todos os dias de manhã, sem nenhuma nuvem negra. Olá, querida, tudo bem, Penha? Seja bem-vinda. Boa noite. Então, imagine você levantar todos os dias pela manhã, amada, e ter nuvens claras sobre você. De você se levantar se sentindo bem, de você realmente colaborar com o teu organismo para ele cada vez ficar melhor, sabe? Eu vejo assim, que não é que só porque tem idade não é para ter qualidade de vida. Pelo contrário, com a idade nós temos que cultivar a qualidade de vida dentro daquela faixa etária, né? Só que Salomão aqui traz uma perspectiva escura e negra quanto a isso, tá? Porque ele está dizendo que é uma nuvem carregada de chuva. Nós estamos no versículo 2, né? E aqui ele também vai falar assim, olha, quando os guardas da casa, então ele vai falar dos guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Vamos entender melhor. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos. Então ele está dizendo assim, os guardas,
eles são aqueles que são a coluna de guardar ali o palácio. E se você for associar em questão o que nos mantém ereto, a coluna vertebral. Então ele está dizendo aqui, quando os guardas da casa caminharem trêmulos, então os músculos, tudo, e os homens fortes andarem encurvados, quer dizer, já olhando para o chão. Não existe a tendência da pessoa mais idosa, ela, em vez de levantar o pé, ela arrastar mais o pé, e ela tende a andar com a cabeça mais inclinada? Isso não precisa ser assim. Por quê? Se nós soubermos cuidar bem do nosso corpo, nós não precisamos andar com o pé arrastando e muito menos com a cabeça baixa. Quando nós andamos com a cabeça baixa, nós estamos dando uma informação para o nosso cérebro que nós estamos tristes. Por quê? Quando eu ando com a cabeça assim, eu dou uma informação neurológica para o meu cérebro que eu não estou muito feliz. Agora, quando eu olho para o alto, eu olho para cima, eu olho para o céu, eu estou ativando regiões do meu cérebro, aonde eu comunico para ele sobre vida, sobre esperança, sobre saúde, sobre qualidade. Então você vê que isso não tem a ver com idade, tem a ver com postura de vida, tem a ver com posicionamento. Isso que eu vou estar dando para vocês nos 15 segredos. Esse posicionamento para com a vida. Né? Para não chegar no fim aqui como Salomão está dizendo, homens encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos. Por quê? Serem poucos, porque cada um já não consegue mais trabalhar, né? E os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas, significa não enxergam com nitidez. Amadas, muitas vezes a gente pega jovens que sabem mexer com tecnologia, são high-tech, dão um baile na gente, e aí muitas vezes um neto, um filho, um sobrinho, parece que quer nos chamar de ignorantes, porque não sabemos mexer com a tecnologia. Mas nós temos uma sabedoria, um conhecimento que eles não têm. Então veja, eles enxergam apenas sombras e figuras turvas. Então não é simplesmente porque eu estou usando óculos, se eu tirar o óculos eu não enxergo direito, que dentro de mim não existe clareza e discernimento e conhecimento. Nós não nos definimos por aquilo que nós enxergamos, e sim por aquilo que já está constituído em nós. Então Salomão, ele só está olhando aqui aquilo que já foi constituído de decadência no corpo dele. Porque a alegria dele estava no desfrute físico debaixo do sol. E provavelmente ele não soube lidar também com o seu corpo. Porque um homem, para ter 1000 mulheres, como que vai ter um corpo saudável? Né? Cultuar outros deuses, participar de banquetes toda hora. Então, a gente vai avaliando tudo isso. Deus é tão maravilhoso, né, amadas? Permite estar o livro aqui, com a história de Salomão, para a gente aprender, para não ter essas coisas acontecendo conosco. E hoje nós vivemos numa época de muito conhecimento. Só que o conhecimento, ele está muito assim espalhado. Então, muitas vezes você vê um médico falando uma coisa, outro médico falando outra, e aí você fica um tanto perdida até. Porque agora os médicos discutem entre si um monte de coisa. Só que, gente, eu venho da área acadêmica, eu venho da área médica. Então, veja só, amadas, o que tem de erro médico, vocês não fazem ideia. Por isso que nós temos que ser o quê? Os administradores da nossa saúde. Não é porque o médico falou, toma isso, você vai tomar. Você tem que ir lá ler e saber realmente. Porque veja só, amadas, todo mundo erra no que faz. Você acha que o médico não erra? Então, nós temos que ser os vigilantes da nossa saúde. Então, por isso que eu estou incentivando vocês a entrarem nos 15 segredos, porque eu vou ensinar vocês a serem vigilantes da saúde de vocês. Tá?
Então aqui Salomão está dizendo que as pessoas vão ver de forma turva. E quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir, e te despertares com os simples cantos dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Ele está dizendo assim, que a pessoa com mais idade, ela já não dorme tão bem. Por quê? Porque ela acorda com o simples canto aqui do pássaro, mas ao mesmo tempo as canções ficam longe de distante, quer dizer, não ouve direito. Então, existe assim, 90% das pessoas com mais idade tende a acordar mais vezes à noite. E aí vai fracionando o sono e durante o dia acaba ficando um pouco mais cansada. E o que isso significa, amadas? Todos nós temos um relógio biológico, que ele segue o círculo circadiano de 24 horas. Então, quando nós somos mais jovens, ele funciona 100%. Então, por isso que o jovem fica muitas vezes embalada, não dorme e consegue trabalhar na segunda, apesar que os jovens atualmente estão já, né? Mas lembra como você era mais jovem, como você aguentava ficar mais horas acordada, tudo. E depois de uma certa idade, o que acontece? Se a gente não dorme muito bem direito várias noites, a imunidade cai muito facilmente. Então, o que nós temos que, a princípio, fazer? Nós temos que aprender a lidar com o nosso relógio biológico de forma adequada para ter uma melhor noite de sono restauradora. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem um tipo do sono que é o sono REM, aonde nós precisamos ter esse tipo de sono para poder realmente ter o sono profundo, que é o sono reparador. Então, se mesmo eu acordar, mas eu tiver um sono profundo, eu vou estar fazendo uma faxina cerebral. O sono faz faxina cerebral. Por isso que ele vai evitando Alzheimer, ele vai evitando doença senil, ele vai evitando a gente não esquecer tanto. Então, por isso que o dormir adequadamente é importantíssimo. Só que para isso eu tenho que o quê? Colaborar com o meu relógio biológico. E como que eu começo a colaborar com uma boa noite de sono? É a hora que eu levanto. A hora que eu acordo é a hora que eu já começo a colaborar. Com simples coisas para fazer. E esse vai ser um dos primeiros segredos que eu já vou trabalhar com vocês. Porque como que eu vou trabalhar os segredos? Eu vou trabalhar desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, todas ali as faixas de horário, como que a gente tem que lidar, tá? E depois eu vou mesclar também como trabalhar no aspecto da parte emocional junto com os horários do dia. Porque existem horários do dia aonde a ansiedade tem um pico maior, aonde o estresse tem um pico maior, e nada de palavras difíceis. São coisas assim que eu vou dar na prática para vocês irem aplicando. E junto com vocês eu vou estar ali, ó, segurando na mão de vocês. Por quê? Nós vamos ter ali no grupo do WhatsApp, aonde eu vou explicando, e nós vamos ali tirando dúvida para que vocês realmente... Sabe quando a gente começa algo e não sabe direito e a gente se perde? Não vai ter isso. Porque eu vou estar ali junto com vocês. Aqui também tem a Anaílza, a gente tem uma equipe que dá todo o suporte, mas eu pessoalmente estarei ali com vocês. Para não entrar aqui, como Salomão está dizendo. E nós vamos recuperar. Se não está num sono bom, vamos recuperar isso. Se não está aí tendo essa alegria, está andando de cabisbaixo, vamos recuperar isso. Tá? Deus não nos fez, gente, para ter uma vida medíocre. Deus nos fez para ter uma vida em abundância em todos os ciclos da vida. Em todos os ciclos da vida. Não é só em um momento. Tá? Muitas vezes a gente acha, mas eu já passei de determinada idade para fazer isso. Mas para ter qualidade de vida, ninguém passou da idade. Enquanto há fôlego de vida, nós temos que buscar ter qualidade, vida em abundância. O Senhor nos deixou isso, porque nós vamos desprezar isso. Não é verdade? Então, vamos aqui para o versículo agora, 5. Diz assim, versículo: quando temeres a altura e te atemorizares com os perigos das ruas, o que acontece? Vocês já perceberam que conforme vai se ficando com mais idade,
vai tendo mais medo de altura, algumas pessoas, e vai ficando com mais medo de sair, da rua, vai se sentindo assim, o perigo, vai se vendo mais exposta ao perigo. Então Salomão está dizendo isso. Sabe, amados, uma coisa assim muito interessante, a minha mãe teve Alzheimer. E aí, a minha mãe com Alzheimer, ela já estava com Alzheimer avançado, ela já não sabia meu nome, já não sabia, ela não se comunicava. Então, eu estava com ela, deixa eu tomar um golinho de água. Ixi, deixei cair água aqui na Bíblia. Eu estava com ela num recanto, onde se podia andar à noite sem problema, né? Então nós estávamos na casa de uma pessoa ali do recanto, eu e minha mãe, e já era acho que umas 10 e pouco da noite, por aí, já era escuro. Aí a gente foi lá para onde a gente estava hospedado, né? E aí eu fui com a minha mãe. Na hora que eu saí da porta, vinha vindo umas pessoas na rua ali, mas ali é um recanto fechado, não tinha perigo. Mas a minha mãe me puxou e assim, sabe, me puxou com força e entrou na casa outra vez. Aí eu falei assim, nossa, que estranho. Aí eu dei uma disfarçada, fui novamente com ela para fora. Ela me puxou e voltou para dentro da casa. Amadas, minha mãe já estava no Alzheimer tão avançado que ela não reconhecia ninguém, não sabia mais nada, mas ela tinha a sensação do perigo. Ela viu que estava à noite e vinha pessoas estranhas. Então você vê que o cérebro, ele continua registrando a sensação de medo e de perigo. Olha como, porque o nosso cérebro, depois da queda, ele foi configurado para a sobrevivência. E a sobrevivência, ela vem muitas vezes com vários medos e com ansiedade. Por isso que, gente, imagine se nós vivêssemos como Salomão, só com a esperança debaixo do sol. Imagine como sua vida seria uma desilusão, como sua vida seria realmente muito triste, né? Mas Deus não, Deus nos deu essa vida acima do sol. E aquele que estava acima do sol desceu, e ele falou que nos deixou uma vida, e uma vida em abundância em todos os ciclos da vida. Agora cabe a mim e a você saber viver essa qualidade. Tá? Então, e outra coisa, amadas, eu passei por várias fases na minha vida aonde eu não tinha uma vida em abundância nem qualidade de vida. Inclusive, eu tive muitos problemas de saúde já. E doenças sérias, de câncer, foram 2 vezes e uma vez no início. Tá? Fibromialgia, enxaqueca, já perdi de vista, sabe? Dores musculares. Então, tudo isso, o quê? Por uma vida sobrecarregada, de ter passado da linha do estresse e entrar lá na exaustão, de não saber ter um autocuidado, achar que tudo dependia de mim, vivia na sobrecarga, né? Então, hoje, eu aplico todas essas técnicas na minha vida e na vida dos meus clientes. E nada mais é do que saber o quê? Como é o relógio biológico, como você funciona no seu período ali de 24 horas e ir adequando. Inclusive, lá nos 15 segredos, por isso que tem poucas vagas, porque para cada participante, cada participante vai me passar ali, eu vou passar um script e ele vai me colocar os horários lá do dia. E também eu vou solicitar se toma algum medicamento, se faz alguma atividade física, quanto está pesando, se tem alguma doença, porque eu tenho que verificar toda a parte também física, tá? E vou alinhar junto com você que está lá, e vou alinhar como você pode usufruir melhor do seu relógio biológico, da sua qualidade de vida e diminuindo as suas doenças crônicas e até, quem sabe, deixando de tê-las depois de um tempo. Porque é possível, hoje se mostra que é possível várias doenças crônicas não existirem mais mediante o que? Você corresponder à sua saúde dentro do seu relógio biológico. E lembrando que não é só a parte física. Tanto físico, se eu andar olhando para baixo, eu vou estar comunicando para o meu interior que eu estou triste e depressiva. Então, meu físico comunica para minha alma. Como também, se eu começar a trabalhar a minha alma muda meu físico. Um interfere no outro.
Né? Então, é o quê? É uma via de mão dupla. Agora, se eu não cuido do meu físico, da minha alma, uma alma abatida consegue ter uma boa intimidade com Deus? Um corpo debilitado consegue ter uma boa intimidade com Deus? Então, vocês veem que a gente fala corpo, alma e espírito de forma didática, mas os três estão entrelaçados, um depende do outro. Mas nós sabemos que aqui até Salomão vai falar que quando nós morremos, o pó vai voltar para o pó. E o espírito e a alma vai voltar para Deus. E Deus vai pedir conta de como nós cuidamos do nosso corpo e da nossa alma, que é a grande batalha que nós temos hoje, né? Então, veja só, então ele vai estar dizendo assim: quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas. Será que a gente precisa entrar nesse ciclo? Quando florir a amendoeira e o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. A gente pode perder o gosto, um exemplo, de ficar numa festa até tarde, ou ficar até numa comunhão com os irmãos até tarde, mas a gente pode ter um outro tipo de gosto, sabe? Porque para cada ciclo de vida, eu posso elaborar gostos diferentes. Na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, são gostos diferentes que nós temos lá nessa comunidade. Tá? Então, se eu vou corresponder ao meu ciclo biológico, eu vou fazendo o quê? Tendo gostos diferentes. Agora, se Salomão quer continuar com os mesmos gostos quando ele era jovem, ele não vai ter força física mesmo, né? Para 1000 mulheres, para banquetear. Então, ele vai olhar para trás e vai se sentir o quê? Não vai se sentir mais útil, não vai se sentir tão viril, né? Porque continua com os mesmos gostos de uma faixa etária que hoje não corresponde mais. Então você vê que assim, sabedoria, amadas, ela engloba todas as faixas etárias nossa, todos os ciclos, né? Aí ele vai dizer aqui, sim, com certeza. Aí ele vai agora, não, pera um pouquinho, eu pulei uma parte. Então é tempo, deixa eu ver, quando temeres a altura, já falei, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Então ele fala assim, quando tudo isso acontecer, você já está com a vida tão sem graça, então sabe que a melhor coisa é você ser recolhido à sua morada eterna. E aí os pranteadores, porque naquela época eles contratavam pranteadores para o velório, né? Então os pranteadores vão caminhar pelas ruas chorando a sua partida. Será que é isso que nós queremos? Será que é isso que nós esperamos nos últimos dias da nossa vida ou nos dias que vão se aproximando? De jeito nenhum, né, amadas? Porque Deus nos deu assim, a vida é um talento. Eu não sei qual é o meu talento. A tua vida é um talento. Só de nós estarmos vivas, respirando, é um talento. E o que eu estou fazendo com esse talento? Agora, imagina eu levantar todos os dias, me regozijando pelo meu talento do meu corpo. Tudo bem, tem dia que eu levanto com uma dorzinha aqui, tem dia que eu levanto com uma dorzinha acolá. Quem me acompanha aqui nos stories, vê lá eu na academia falando, que tem hora que eu paro porque inflamou o nervo ciático. Eu vi que a Dona Maria está aqui na live hoje. A Dona Maria ali, firme lá, né? Amo a Dona Maria em Cristo. Nossa, como eu gosto dela. E a gente ali firme. Dona Maria também ficou a semana passada sem ir. Teve pressão alta, teve muito frio, com dores no corpo. Mas essa semana já começou a ir. Então é assim, amadas, né? Então a gente sabe que vão ter momentos que vai ter a nuvem escurinha, mas ela não vai ter tanto impacto na nossa vida. Então, para isso, eu tenho que estar sabendo lidar, né? Então, olha só o que ele vai falar aqui, ó. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata. Aqui ele está falando uma coisa importante, lembra do seu Deus. Então, ele está falando para ele mesmo, ô Salomão, ou eu, lembra de Deus antes que se rompa o cordão de prata. O que é o cordão de prata? É o cordão que segura a vida. Então ele está dizendo que segura a vida de estar vivo é um cordão de prata. Quando é rompido esse cordão de prata, entrou a morte. Ou se quebre a taça de ouro, ele também está considerando a vida como uma taça de ouro.
Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Então, amadas, antes que tudo isso aconteça, nós temos o quê? O talento que é a vida. E vamos fazer desse talento da vida coisas melhores que nós podemos. Para isso, eu tô aqui para te ajudar nesse caminho. Sabe? Como assim? Trabalhei por muitos anos na minha vida, nessa parte, como eu falei para vocês, tive muitos problemas de saúde. E eu acredito que vários problemas meus de saúde, além da sobrecarga, foi o quê? De não saber lidar com as minhas emoções, uma ansiedade no topo. Só que como minha ansiedade era generalizada, não era tipo síndrome do pânico, nem crise de ansiedade, ela passou muito desapercebida. Mas era a ansiedade generalizada, e muitas pessoas têm e passa desapercebido, porque vai virando um monte de doença crônica, vai virando um monte de outros problemas que vão acontecendo, né? E a gente precisa sair desse ciclo. Esse ciclo é danoso para a saúde, tá? Então, a partir do momento que eu sair desse círculo, eu vejo isso como missão de estar aqui passando para você. E aqui ele vai falar assim: e o pó retorne à terra. O nosso corpo vai retornar à terra, de onde veio. E o espírito volte a Deus, que o concedeu. O espírito aqui engloba a alma também. Então, ele está dizendo que tudo foi vaidade. E ele vai falar, nada faz sentido, tudo é inútil. Quer dizer, o que ele está dizendo? Nada faz sentido, tudo é inútil agora. O meu corpo vai voltar para o pó, o espírito vai voltar para Deus, e tudo que eu construí, e tudo que eu tenho, e tudo que eu fiz, agora vai ficar tudo aí? Então não tinha sentido de vida a vida de Salomão. Por isso que nós temos que esse sentido de vida, amadas, quem não tem Cristo, quem não tem um porquê, sabe? Quando nós temos um porquê na vida, a gente enfrenta qualquer como. Então lembre-se, a sua vida em primeiro lugar é o grande porquê hoje. Para você enfrentar um como, cuidar melhor de você. Hoje, quanto mais maduras nós ficamos, mais Deus pode nos usar. E muitas vezes pelo nosso corpo e pela nossa alma estar enfraquecida, Deus não tem como nos usar. Eu não vou lembrar agora o nome do missionário, ele faleceu com 29 anos, ele era um pregador e ele disse assim quando ele faleceu: Deus me deu um cavalo e me deu uma mensagem para enviar. Eu matei o cavalo e agora a mensagem não tem mais como ser enviada. O que ele diz? O que ele quis dizer? Ele diz que Deus deu uma mensagem para ele e um cavalo para ele levar a mensagem. Mas ele forçou tanto o cavalo, forçou tanto, não respeitou esse cavalo, que ele adoeceu. Se não me engano, foi pneumonia. Naquela época não tinha tratamento, né? Tuberculose. Não tinha tratamento, então ele morreu. Então ele está dizendo que ele foi indisciplinado para cuidar do corpo dele, e ali ele não pôde mais levar a mensagem que Deus deu a ele. Então hoje eu te convido a você cuidar do seu patrimônio, que é você. E para isso tem os 15 segredos para você ter uma vida e uma mente leve e tranquila. Então, o que nós vamos ter? 15 dias juntas, aonde nesses 15 dias você vai ter um material teórico nesses dias. Todo dia um material, aonde nós vamos trabalhar uma parte desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar. Vamos trabalhar também como você administrar as suas tarefas, como você ter um autocuidado, como você trabalhar a ansiedade. Então, em cada segredo vai ser trabalhado um tópico. A Ana está falando aqui, foi o Roberto McShane, ele mesmo, Ana, ele que disse essa frase, quando ele morreu com 29 anos. Ana, eu não sei se foi 29 ou 27, eu também tenho dúvida na idade, mas eu sei que foi antes dos 30, né? Então, amadas, Deus hoje deu esse corpo a nós e deu essa maturidade
Olha quando você olha para trás, quantas experiências você teve na tua vida já. E dentro dos 15 segredos, depois nós vamos ter uma aula que eu vou dar para vocês, que aí vai ser uma aula ali presencial, que vai estar se lapidando o diamante. O diamante são todas nossas experiências de vida, que foram muitas vezes, são pedras que muitas vezes ainda estão brutas e precisam ser lapidadas para reluzir na sua vida. Então nós vamos ter um grupo no WhatsApp, aonde nós vamos nos comunicar diariamente. Vai ter todo o material numa plataforma, 29 anos. Ah, Ana, obrigada. Aonde eu tenho uma equipe que vai te auxiliar. Você tá vendo dentro da plataforma todo o material. Só que o material sempre vai ser um por dia. Ai, Kátia, e se eu pular um dia? Não tem problema. Dá que acontece alguma coisa e você não consegue ver naquele dia. Você, vamos supor, pulou o dia 2. Você não vai voltar no dia 2, você vai para o dia 3. Para a gente ficar na mesma página. Depois que passar os 15 dias, você vai voltar onde você parou, porque nós vamos ficar ainda ativas. O material fica com você 1 ano, mas nós vamos ficar mais 15 dias depois de 15 dias ativas, para você ir revendo, se você pulou ou quiser rever, para que eu vá também te acompanhando, tirando as suas dúvidas. Olha, não sei se vocês perceberam que mudou um pouquinho a iluminação agora, aqui do escritório. Porque às 8 horas eu ponho uma luz que ela já muda a coloração. Ela já sai daquele branco intenso para um amareladinho, um queimadinho. Isso já vai ajudando o meu cérebro a fabricar a melatonina. Isso também eu vou explicar direitinho para vocês nos 15 segredos. Então nós vamos ter esse grupo aí também no WhatsApp, aonde você vai ter todo dia. Oi, querida Aderlande, boa noite. Que bom, não sei se você já me conhece. Acabei de chegar, que bom. Depois, ó, já vai ficar gravadinha a live aqui, você pega ali desde o início, tá bom, amada? Então, e aproveita enquanto eu tô falando, me fala de onde vocês são, né? Depois eu vou me apresentar novamente, porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que talvez ainda não me conheça, né? Então, veja, amadas, lá também vocês vão me passar a sua rotina e eu vou avaliar a sua rotina desde a sua alimentação, das suas atividades e eu vou estar te ajudando a você deixar a sua rotina mais próxima da sua faixa etária, do seu relógio biológico, daquilo que realmente é necessário para a tua vida. Olha só, de Minas Gerais, a Aderlândia, Vale do Jequitinhonha. Olha que bacana, nem sabia que era em Minas Gerais. Tá vendo? A gente vai aprendendo. Então, olha, para quem está novo aqui no canal hoje, está chegando agora, eu sou psicoterapeuta cristã, amo a palavra de Deus. Então, assim, eu faço tanto atendimento individual, como a gente também tem um grupo de mulheres transformadas para transformar, e tem os cursos. E hoje é o dia especial do lançamento do curso, que é os 15 segredos para ter o quê? Uma vida e uma mente leve e tranquila. E agora você pode estar pensando assim, nossa, Kátia, mas será que eu vou conseguir fazer? Porque muitas vezes eu começo, não termino, por isso que eu vou estar junto com você. Esses 15 dias, porque, amadas, eu sei que não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, você compra um curso aí tem todas aquelas aulas para você ver, aí você sozinha fazendo aquilo, perde a vontade. Perde a vontade, você começa e aí não vai. Mas aqui não. Eu vou estar junto com você porque eu sei que a nossa vida não é fácil. A gente precisa de apoio, a gente precisa de estímulo. E outra coisa, se você entrar, você vê que não é para você, você tem 7 dias para sair ainda. A gente devolve tudo que você ali teve de investimento, tá? Então, você não perde nada, você ainda ali de 7 dias fala, não é isso que eu quero, não é o momento para mim, então a gente ali também devolve o seu investimento. E será que é grande investimento? Vocês vão ver aqui, ó, qual é o investimento. E também, vocês vão ver que o investimento é tão pouco, mas é só quem estiver no grupo das super interessadas, né? E vamos dar um pouquinho mais aqui, falando mais um pouquinho sobre agora
a partir do versículo 9. Então, Salomão, ele falou até agora da parte ali mais da velhice. Oi, Nancy, boa noite, querida. Que curso é esse? Então, Aderlândia, esse curso é os 15 segredos para ter uma vida e uma mente leve e tranquila, né? Que até tem um grupo, inclusive, quem quiser ter mais assim, e conhecer mais sobre o curso, pode estar digitando aqui desafio, que lá no grupo hoje, terminando a live aqui, já lá no grupo, a gente já vai pôr o valor, vai pôr todas as coisas, porque olha, amadas, esse curso, como eu acabei de falar para vocês, são 15 dias juntas, depois mais 15 dias vai ficar. Ah, não, Nancy, o curso não vai ter horário, amada, porque o material, ele vai ser, vamos supor, no dia 1, né, o material vai ser colocado lá, dia 1, segredo 1, dia 1. Então, você pode ouvir a hora que você quiser. Você pode ouvir a hora que você quiser, no momento que você quiser, tá? No dia 2, a gente libera o segredo 2. Só que um exemplo, no dia 1, a gente libera o segredo 1. Aí você ouve no teu horário. Só que lá no grupo do WhatsApp, vamos supor, você ouviu o segredo 1. Aí você tem dúvidas. Então, lá no grupo, você pode colocar a tua dúvida, eu vou estar lá para te ajudar. Mas mesmo assim, eu mesmo não tendo dúvida, eu vou estar no WhatsApp dando mais orientações. E perguntando como você conseguiu fazer isso, te incentivando, te apoiando, fazendo perguntas para talvez dar iluminar mais do como você pode estar fazendo, tá? Então, cada dia vai ser liberado um segredo e você pode estar ouvindo a hora que você quiser. Vai perguntando mais dúvidas que tiver, tá? Então, e esse curso, até a Aderlândia perguntou, é um curso, Aderlândia, que a gente vai trabalhar o relógio biológico nosso, para desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, como aproveitar melhor desde a fonte da luminosidade, da alimentação, até a forma de escovar uns dentes. E também nós vamos trabalhar a parte emocional, quanto à postura, quanto à ansiedade. Vai ter tópicos ali no meio. Deixa eu ver. O curso vai ter... Não, que bom. Ah, ok. Tá. Então, assim, não precisa, porque senão, Nancy, se tiver um horário determinado, a gente tem pessoas aí de outros países que teria dificuldade de estar participando. E aí você pode estar ouvindo na hora que você tiver, é áudio, tá? Você vai estar ouvindo áudio e também todos os dias vai ter uma mentalização, que é uma mentalização aonde é 3, 4 minutinhos, aonde você vai ouvir para fortificar aquele segredo naquele dia, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, meninas, e o desafio é assim, não é sobre perfeição, de fazer os 15 segredos perfeito. Esse não é o objetivo. Nós não queremos mais perfeição na nossa vida. Perfeição é uma das linhas de defesa emocionais que não precisamos mais sofrer com isso, tá? Nós buscamos o que? A progressão. Não interessa, ai, mas eu não fiz como deveria, ai, porque eu não segui. Não, vamos parar com isso. Como que nós vamos fazer? O pouco que nós fizermos, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos aceitar. Então, Nancy, você já está no grupo das super interessadas. Terminando hoje a live, a gente já vai abrir lá, tá? Para já fazer a inscrição. Porque nós vamos, inclusive, abrir hoje as inscrições. Meninas, olha, além disso, o curso, vocês vão ter lá dentro da plataforma um curso também, uma aula sobre aromaterapia aplicada às emoções. Vocês vão ter, deixa eu anotei aqui, deixa eu ver, a Ana até pôs aqui para mim a aula. Vocês vão ter análise da sua rotina. Vocês vão ter lá também, como bônus, imersão de como tomar posse da sua verdadeira
autoestima. Então, e esses encontros que depois nós vamos ter também, tá? Tudo isso seria um valor de 497, mas não vai ser isso. Tudo isso vocês vão ter por um valor de R$ 67. Amadas, R$ 67. Olha, a gente tem que pagar a plataforma, a gente tem que pagar a equipe. Então, conclusão, isso está sendo um valor, assim, realmente, assim, de misericórdia, tá? Veja, e você ainda, se quiser parcelar, você pode parcelar em 12 vezes de R$ 6,85. Ainda você pode parcelar em 12 vezes de R$ 6,85. Semília, vai ser pela Edux, não pela plataforma Hotmart, pela Edux. Mas nós vamos ter um exemplo. Lá no WhatsApp, vai ter toda uma aula explicando como entra na plataforma. E se não conseguir entrar, a Ana Ilza, que faz o suporte técnico, ela pega na mão de vocês para vocês poderem entrar, tá? E quem quiser participar tem que estar no grupo das super interessadas. E para isso, você tem que estar digitando aqui desafio, porque aí você entra lá no grupo do WhatsApp. Esse valor de R$ 67 só vai estar valendo só até amanhã, às 18h59. Então, depois disso, não tem mais esse valor, tá? Depois disso, já passa para outro valor e já perde alguns bônus também, né? Então, amadas, olha, primeiro, agora você tem aí 3 caminhos, né? Você tem o caminho de esquecer tudo que eu falei e continuar a tua vida como está, ignorando essa oportunidade, né? Que nem chegando aqui, vamos ver nas conclusões de Salomão, né? O segundo, de você trilhar o seu caminho sozinha e assim, se expor aos riscos, que tem tanta informação hoje na internet que a gente se perde e a gente não sabe. E outra coisa, nós que somos cristãs, a gente sempre tem que buscar pessoas que não entram no caminho esotérico, tá? A gente tem que tomar cuidado. Eu fiz mestrado em ciências da saúde, trabalhei por muitos anos em hospital, agora estou no comportamento humano, então eu trago uma bagagem grande, quanto também a saúde, né? E também, agora, o terceiro caminho é a gente trilhar junto. Andarmos junto esses 15 dias de mão dadas, depois ainda revermos mais 15 dias aí o material, ter a sua rotina aí revista. E também depois a gente vai ter uma palestra que nós vamos estar todas juntas. Aí, Semília, Nancy, vai haver uma palestra, tá? Aonde vai ser pelo Zoom depois. E aí nós vamos marcar uma data e um horário lá no grupo. Eu vou ver qual o melhor horário para todas nós, né? E aí essa aula, sim, vai ser presencial pelo Zoom. Mas também quem perder vai poder assistir, porque todo esse material depois, você vai ficar com ele durante 1 ano, a hora que você quiser rever. Você vai poder rever esse material durante 1 ano, tá? Dá que depois você... Porque sabe, amadas, quando a gente vai subindo de nível, depois você ouve coisas que você aprendeu, você ganha coisas que você não tinha visto até então, tá? Então a Semília tá no grupo, a Nancy já tá no grupo, a Sandra já tá no grupo, que tá aqui, a Ana Ilza tá no grupo. Então eu tô vendo que algumas pessoas que estão aqui já estão no grupo, né? Então aí fica aí o convite para vocês que ainda não estão. É só digitar desafio, lembrando que esse valor de 67, até a Ana falou assim, Kátia, não dá para subir um pouquinho? Eu falei, não, Ana, vamos dar uma oportunidade, eu sei que tá difícil para todo mundo, né? Vamos dar uma oportunidade para a gente abarcar as pessoas assim realmente, né, amadas? E é isso, a gente serve o Senhor e a gente quer que a maior número de pessoas consigam, inclusive, passam essa live para outras pessoas. A Derlândia, a Anaílza vai te encaminhar para o livro, pro grupo, tá bom, querida? Que você digitou desafio. Passa essa live para outras pessoas, passa essa oportunidade para outras irmãs, tá?
para que nós possamos juntas crescermos com saúde e realmente assim apresentar nosso corpo aí como gratidão ao Senhor, né? E vamos aqui para o término aqui do livro de Eclesiastes, diz assim: conclusão do sábio agora. Ele vai fazer aqui a conclusão do sábio. Ele vai dizer, além de ter sido sábio e mestre, também ministrou grande conhecimento ao povo, Salomão. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. Lembra o livro de Provérbios? Ele fez tudo isso. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. Então, Salomão, ele ali, se a gente for ver o livro de Provérbios, é um livro milenar, que não é só cristãos que utilizam, várias pessoas utilizam, porque são ali coisas práticas para o dia a dia, tá? Então, as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, eles são firmes, eles são fixados, e diz assim, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Os pastores antigamente, eles tinham uma vara que eles tinham nessa ponta, era pontiaguda, tanto para guiar as ovelhas, como também para se viesse um animal molestar as ovelhas, era uma forma de defesa do rebanho, tá? Então nós temos um Deus assim, que ele usa a vara para nos alinhar e ao mesmo tempo usa a vara para nos defender do inimigo, tá? Então, atentai, pois, filho meu. Aqui vai falar assim, eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós, amadas, o único pastor de todos nós. Eu estou incentivando aqui os 15 segredos para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma, porque nós queremos usar o melhor possível essa ferramenta que Deus nos deu para o quê? Alcançar mais pessoas e ter uma vida leve e tranquila. Porque Deus é o pastor de todos nós. E ele deseja, ele já deixou algo para nós, né? Que nós o quê? Tenhamos vida em abundância e que nós sejamos o quê? Transformadores de vida, ferramentas. Amadas, a tua mudança é um exemplo para a vida de outras pessoas. Tá? Por mais que a gente não perceba, sempre tem alguém olhando para nós e tomando nós como referência. E aí, essa referência tem que ser em Cristo Jesus. Tudo é para honra e glória dele. Não tem nada a ver conosco. Agora diz aqui, atentai, pois, filho meu, a mais esse conselho. Não há limite para se produzir livros e estudar demasiado. Faz o corpo todo ficar exausto. Salomão, ele se debruçou demais para ter conhecimento e conquistar tudo o que ele quis. E aí, sabe o que ele falou? Que ele ficou exausto. Não tinha sentido na vida. Não tinha um porquê grande. Ele teve como, ele foi fazendo, mas ele só tinha o porquê dele, ali sabe qual era? Usufruir. E ali ele ficou velho e tudo ficou. É triste, né? Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Olha a conclusão que ele chegou. Glória a Deus que ele chegou a essa conclusão. Ama reverentemente a Deus e obedece a seus mandamentos. Amadas, a gente obedece a Deus é porque nós somos constrangidas em amor. Os 15 segredos é porque nós somos constrangidas em amor e queremos cuidar o melhor de nós. Queremos dar o melhor de nós, tá? E, portanto, foi para isso que fomos criadas. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Ó Senhor Jesus, que palavra! E assim nós terminamos o livro de Eclesiastes e nós vamos fazer uma oração para fazer fechamento. Seja bem-vinda, Elisete. A Elisete já está no grupo também lá, das super interessadas, que nós vamos fazer as divulgações logo que terminar a live lá, viu? A gente vai colocar tudo direitinho lá. Então, a Aderlândia digitou desafio. Quem mais gostaria de estar participando desse big trabalho em Cristo, com essa big promoção, tá? Que ficou. Então, nosso desafio aqui
por R$ 67,00, somente até amanhã às 19 horas. Depois ele vai para o seu preço original, tá? E lembrando que lá no grupo Super Interessadas, eu vou deixar tudo explicadinho, eu vou fazer um áudio assim que terminar aqui, deixando tudo explicado lá para vocês entenderem. E se ficar dúvida, vão fazendo perguntas e a Ana Ilza, que faz parte da equipe, e eu vamos estar respondendo a vocês. A Ana cuida mais da parte técnica, tá? Então, muitas vezes de plataforma, de como é o pagamento. Então, a Ana que entende mais disso, eu não sei. E eu sou mais da parte do conteúdo mesmo, de estar ali com vocês. Tá bom, amadas? Dúvidas, vocês vão perguntando. Então, hoje, pela misericórdia do nosso Deus, puxa, eu tô tão feliz, porque muitas vezes a gente começa, né? E fala, ai, falta isso, falta aquilo, e Deus nos deu esse privilégio de nós chegarmos hoje ao final aqui do livro de Eclesiastes. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por isso, né, amadas? Então, enquanto isso, quem ainda não digitou desafio, digita, e a Ana Ilza vai estar falando com vocês. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um livro que o Senhor nos permitiu ter lido, ter desfrutado. E por meio desse livro, Senhor, o Senhor deu o coração de fazer os 15 segredos, Pai. Para nós não cairmos nisso que Salomão colocou aqui no final do livro. Ele está tão desiludido com a vida, vendo que a idade chegou e olhando para os seus dias passados, não tendo prazer. E também olhando para o seu dia presente e se sentindo assim tão fraco como se esperasse só a morte. E nós sabemos que nós podemos ter qualidade de vida, vida em abundância em todos os ciclos da nossa vida, tanto na juventude, na maturidade, como na velhice, como na idade mais madura. Senhor, nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos e queremos saber cuidar do nosso corpo, da nossa alma, assim como Mike Lane, ele ali faleceu com 29 anos e ele disse que o Senhor deu um cavalo para ele e uma mensagem para entregar. Ele matou o cavalo e ele não tem mais como entregar a mensagem. Ele disse que ele não cuidou bem do corpo dele. Ele não atentou para isso. E ele assim se foi, tão jovem, e a mensagem não pôde ser entregue. Senhor, nós queremos aproveitar, independente da nossa idade hoje. Se estamos mais novas, se estamos mais velhos, independente. Nós queremos nos abrir para cuidar melhor do nosso corpo, cuidar melhor de nós, para que possamos entregar essa mensagem todos os dias. Pai, primeiro, nós precisamos realmente pôr o oxigênio em nós, para que possamos distribuir esse oxigênio. Nos dê sabedoria para isso, nos dê discernimento. Senhor, Salomão pediu sabedoria para poder governar o povo. Nós te pedimos sabedoria para poder cuidar de nós, cuidar de quem nós amamos e levar a tua palavra. Senhor amado, nesse mundo de tanto assédio, nos faz, Pai, estarmos juntos com aqueles que invocam o Teu nome, com aqueles que têm clareza do Teu nome e que buscam o melhor um para com os outros. Pai, eu te louvo pelo Senhor permitir esse livro de Eclesiastes. Sabemos que houve uma luta para esse livro vir parar aqui. Muitos historiadores não queriam que o livro de Eclesiastes viesse para a Bíblia. Mas pela sua soberania, o Senhor trouxe esse livro aqui para nos alertar, para nos fazer refletir sobre a vida e sobre a morte. E queremos aproveitar cada fôlego de vida, cada momento, para viver para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Meu Pai amado, abençoa cada irmã, cada mulher que nesses dias estiveram aqui. O Senhor sabe da circunstância de cada uma, o Senhor sabe do coração de cada uma, do que elas estão passando. Tu sabes que talvez elas estão tendo nuvens escuras e pesadas, mas o Senhor é aquele que realmente está com o coração quebrantado. O Senhor é aquele que anima. Pai amado, atrai-as para ti, que elas se abram e se permitam a cuidar mais de si, porque nós sabemos que muitas vezes trazemos crenças que não nos permitem cuidar de nós, como se não merecêssemos. Mas, Pai, nesse momento quebra toda a crença, Pai,
que nos distancia de nos cuidar, de amar a Ti e amar a nós, para que possamos amar o nosso próximo. Senhor, e todas as mulheres que ainda irão ver essas lives, seja com cada uma delas. Pai, edifica o lar delas, a vida delas. Senhor Jesus, que elas possam ter paz e tranquilidade no seu viver. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.